Hello, how are you? Olá, como vai você? Nós estamos de volta, agora para trabalharmos juntos a semana 2, do volume 4 da disciplina de inglês. Vamos continuar aperfeiçoando ainda mais a nossa compreensão escrita. Como vocês sabem, nós da Escola Online estamos em diversas redes sociais. E eu agradeço muito, gente, aos recadinhos que eu tive na semana passada. Que animador que foi recebê-los, respondê-los e estar um pouco mais próximo de vocês. Thank you. E com isso vocês já sabem, né? Meu nome é Thaís Lee, sou professora de inglês do Escola Online. Ok. Como vocês bem podem perceber, já começamos, com um texto longo, gente. E aí, qual que é a dica que eu te dou já visando o seu Enem? Não vá direto lendo o texto, traduzindo. Eu tenho muita dificuldade, eu preciso de muito tempo para a prova de inglês. Às vezes, a resposta que você tanto procura está no título. Você, claro, você vai tentar ler o texto todo, fazer, aquela leitura dinâmica, mas, gente, saiba primeiro o que o examinador quer de você. Olha só o que vai acontecer aqui. Eu não vou traduzir o texto todo, mas eu vou te dar algumas dicas para fazermos juntos essa primeira questão. Antes de começarmos, entretanto, queria que você observasse só aqui, ó. Data é o que, gente? Significa dados. Professora, para mim era o quê? Era data. É um cognato falso. Eu sempre vou falar com vocês da importância de nos atentarmos para os cognatos verdadeiros, para aqueles que são verdadeiras cascas de banana que aparecem para nós. Mas fique tranquilo, na maioria das provas, o que mais vai aparecer para vocês são cognatos verdadeiros. Professora, cognatos, são aquelas palavrinhas que têm a mesma origem, e que pelo som delas, parece muito com a que nós temos na nossa língua. São os cognatos, tá bom? De uma maneira muito simples, tá bom? Agora, começando a ler aqui, fala assim, leia trechos do texto sobre educação da Organização das Nações Unidas, ONU, ou no inglês, United Nations, que é uma organização internacional formada por países membros que se filiam voluntariamente e que tem como missão a paz, erradicação da fome, projetos sociais também e o desenvolvimento mundial. Ele até deixa para você aqui o endereço para você pegar toda a versão completa. Observe, gente, sempre. Se ele colocou aqui para nós UN News, United Nations News, professora, eu já ouvi falar sobre isso. É verdade. Nós temos alguns jornais, telejornais de países que usam o inglês no seu cotidiano para poder se comunicar. Eles colocam geralmente o nome da emissora e colocam depois o quê? News. Então você já sabe que vai ser alguma coisa que vai falar um pouco, abordando um pouco dessa cobertura, um tanto quanto jornalística, E aí, gente, eu coloquei aqui diversas palavrinhas em outras cores, algumas sublinhadas, vocês vão entender no devido tempo, tá bom? Então vamos começar? Let's go! Vamos comigo. Gente, olha só. Aqui ele pega e fala o seguinte, qual que é o tema central do texto? Lembra que eu te falei do enunciado? Gente, olha como é que ele começa. Leia trechos do texto sobre educação da Organização das Nações Unidas, da ONU. E além disso, professora, mas eu quero falar um pouco mais. Eu quero ver assim, quero ter certeza que está falando mesmo de educação. Começa a ver o texto, rapidamente, uma leitura assim bem dinâmica. Palavras que você conheça que tem a ver com o tema. Então quando a gente volta aqui, no texto, a gente consegue ver já aqui em cima, classroom, Classroom, school. Nossa, voltou classroom de novo? Ou seja, está falando sobre educação. Ele não pediu de você pormenores do texto. Ele pediu para você o quê? O tema, a ideia central que o texto quer trazer para nós. Então não se esqueça das keywords, essas palavras-chave, de prestar atenção ao enunciado, combinado? Aqui, gente, nós temos uma proposta de resposta. Em relação ao quê? Em relação à questão 2. A questão 2 pergunta do gênero. Como você pode bem ver aqui, nós temos UN News. Essa UN News tem a ver o quê? Como eu já te falei, com aquele telejornal, Qual que é o gênero? É informativo.
né? É um gênero informativo que é abarcado pelo gênero jornalístico. Claro que o jornal tem várias partes, né? Falando aqui de um jornal mesmo físico. Então você vai ter ali uma parte de esportes, a parte daquelas historinhas, das comic strips, né? Daquelas tirinhas, que o objetivo dele aqui é o quê? É o entretenimento. Ali não vai ser uma parte, ele não quer te informar de muita coisa, não é mesmo? E aqui eu coloquei mais algumas coisas. A presença de dados e estatísticas tendo a intenção de informar o leitor sobre o assunto proposto. Né? Concordam comigo? Lá nós vamos ver diversos casos onde vai citar o quê? Porcentagem. Dá uma olhadinha aí para ver se você acha. Um a cada 6. Então tá colocando o quê? Nos dando um panorama, né, da situação. Quem foi que publicou, gente, esse texto? Se a gente olhar lá, né, ela já fala no enunciado. Leia trecho sobre educação da Organização das Nações Unidas. Então a gente consegue ver quem foi que publicou isso tudo, né? Quem foi responsável por essa informação. E agora, o que vai acontecer? Qual foi a data? É muito importante essa pergunta. Você vai entender lá no iniciozinho, olha aí no iniciozinho da sua questão, no iniciozinho do texto, lá na terceira linha já fala que foi em 13 de setembro de 2019. É ou não é verdade? Você vai entender um pouco mais pra frente como é que é importante esse 2019. E qual foi o suporte de circulação do texto? Onde que esse texto foi publicado? Aí olha só, eu peguei essa informação aqui, que está falando a versão completa encontra-se disponível. Já sei que vai ter uma plataforma, vai ter um site, né, onde ele vai estar. E aí eu fui pesquisar e olha só, para trazer a resposta mais completa para você. E a minha proposta, entenda, você pode escrever de uma maneira diferente, né? Obviamente, e é muito bom que você tenha todo esse protagonismo na hora de fazer as suas atividades, você está se preparando para o Enem. O suporte utilizado foi um portal multimídia integrado das Nações Unidas que reúne texto, vídeo, áudio e fotos. E o texto foi publicado em qual seção? Ele pergunta para nós. Na seção Cultura e Educação. E é só traduzindo essa parte aqui, né, que aparece lá logo quando vai falar do título, né, dessa plataforma, ONU News, Perspectiva Global, Histórias Humanas. Então só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Preste atenção e vamos aqui agora. Gente, olha só, vou até colocar aqui. O que acontece? De acordo com o texto, escreva em números. E eu peguei e coloquei aqui, né, meninas que nunca frequentarão a escola, né, no futuro, 9 milhões. Meninos que nunca frequentarão a escola. Ah, professora, meninos e meninas é uma porcentagem diferente? Total de crianças, adolescentes e jovens que estavam fora da escola em 2018. Então elas estavam fora, cerca de 258 milhões. Total de crianças, adolescentes e jovens que estarão fora da escola em 2030. A previsão é de 1 a cada 6. E essas informações todas eu tirei de onde? Tirei do texto. E aí, ó, você agora vai entender por que eu coloquei aqui, ó. Tô voltando só para você poder ver. Olha só, ali não falou em 12 milhões? Só que desses 12 milhões, 9 milhões são crianças e 3, aí continua, milhões são 9, desculpa aqui, ó. 9 milhões são girls, são meninas, e 3 milhões são o quê? Boys, são os meninos. E aqui pegou e falou assim que ano passado, cerca de 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens que estão nessa faixa etária de 6 a 17, estavam fora da escola. Né? E aí ele vai trazendo todas essas outras informações, igual eu fui trazendo para vocês, tá bom, meus queridos? Agora, voltando lá, é importante, gente, vocês não têm noção, essa ida e volta no texto, porque a gente só lendo uma vez, a gente não vai ter essa noção, né? E aí, lembra daquela parte do cerca de 258 milhões? Aí você fala assim, professora, não falou no texto 2018. Onde é que está esse 2018 que eu não achei até agora? Gente, olha só, nós temos alguns signal words. Eu gosto de chamar signal words de palavrinhas do bem. Palavrinha do bem é aquela que vai te ajudar. É aquela que você vai ver e ao você entender o significado dela, você vai conseguir fazer a questão. Antes desse cerca, está escrito aqui last year. Last year, teacher, como assim? Ah, aqui a gente tem yesterday, que vem a ser ontem. Ago, olha só, ele é utilizado na frase 2 years ago, 2 anos atrás.
A week ago, uma semana atrás. E esse last, gente, pode ser usado com diversas outras palavras. Muito utilizado com last night, last year, last week, tá bom? Eu posso usar de diversas formas. Se eu entendi que o texto ele foi publicado em 2019 e lá falou last year, já achou last year? Ano passado, eu vou chegar aqui a esse 2018. Então eu aposto que quando você achou esse 2018, você falou assim, eu tô conversando, aí quando você leu 2018, what? É ou não é verdade? Isso acontece mesmo. Nós estamos aprendendo estratégias para cada vez mais melhorarmos nessa compreensão escrita nossa, né? Aí ele pega e fala assim para nós aqui. O que esses números e o trecho We must therefore continue to center our actions on girls and women's education nos revelam em relação aos estudos de pessoas do gênero masculino e gênero feminino. Em sua opinião, por que ainda há essa diferença? E aí eu peguei diversos trechos do texto e fiz algumas traduções livres, tá bom, gente? A tradução livre é aquela que não é palavrinha por palavrinha. A minha ideia é dar o sentido da frase. Então, a primeira coisa, você tem que entender essa primeira frase aqui, que fala que nós devemos, portanto, continuar a focar, concentrar as nossas ações na educação de meninas e mulheres. E ele pega e fala que 12 milhões de jovens nunca vão colocar o pé, gente, na escola. Né? 12 milhões. Só que depois ele pega e ele divide esse número. Ele começa a falar o quê? 9 milhões de meninas em idade escolar nunca entrarão na escola ou porão os pés em uma sala de aula, em comparação com cerca de 3 milhões de meninos, né? E aí depois ainda tem mais uma informação. 4 dessas 9 milhões de meninas, mais um pouco para frente do texto, né? Vivem na África subsaariana, onde a situação é ainda mais preocupante, né? Gente, pensa, né? 4 milhões é muita gente, né? Por isso que aqui, mas ele quer que a gente fale um pouco, que a gente perceba essa diferença do tratamento de boys and girls, de men and women, né? E aí eu coloquei aqui que o número e o trecho destacados, né? revelam que o acesso de meninas e mulheres à educação é bem menor, infelizmente, né, gente, do que ela comparada ao gênero masculino. Isso torna a situação delas ainda mais vulnerável. A educação nos prepara, nos deixa mais prontos, né? E na minha opinião, porque ali está perguntando qual que é, na sua opinião, o motivo dessa diferença, né, dessa desigualdade, eu trouxe aqui, gente, algumas respostas. Você pode também colocar a sua. Na minha opinião, a desigualdade de gênero ocorre devido aos papéis tradicionais impostos às mulheres e às meninas, né? Nós temos muitas pessoas, e eu coloquei aqui embaixo, o patriarcado, o próprio machismo, o preconceito. Isso tudo, gente, acaba fazendo com que a mulher fique um pouco refém de algumas situações. Tem pessoas que acham que a mulher deve ficar na cozinha. A mulher não precisa estudar, não. Que é estudar? Pra você ter uma ideia, aqui mesmo no Brasil, se você conversar com seus parentes mais antigos, aqueles que são mais idosos, muitas das vezes quem estudava eram os homens e os mais velhos, né? E a mulher, ela ficava em casa para poder ficar nesses afazeres. E hoje a gente está vendo cada vez mais uma inserção da mulher nesse mercado de trabalho, né? Através dessas lutas sociais que a gente tem travado. Além, gente, de situações de opressão, né? De violência e o preconceito, né? E a discriminação que às vezes estão sempre presentes, né? Em alguns ambientes. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mas antes de eu continuar, eu queria falar com vocês, olha, estão aparecendo um bando de palavrinhas assim, ó, na tela. Professora, cadê a questão? Essa daqui não é uma questão específica. Eu só queria falar porque eu sublinhei lá atrás a palavra may e sublinhei também o must. Gente, trata-se dos verbos modais. Verbos modais nós vamos estudar um pouco mais aprofundado em um momento oportuno, mas são importantíssimos. Não que vá abrir uma questão, qual verbo modal deve ser utilizado aqui? Não tem sido, né, esse o perfil do Enem. Mas como eles nos ajudam a entender a frase. Se eu coloquei aqui essa frase que around 12 million children may never see a classroom, estou falando que há uma grande possibilidade de que 12 milhões de crianças nunca vão colocar o pé dentro de uma sala de aula. Eles não vão viver isso, né? Não vão ver uma sala de aula. E na segunda aqui, we must therefore continue to center our actions on girls
and Women's Education. Gente, o que acontece aqui? Esse must, ele vai dar uma ideia de necessidade. Claro que ele também pode dar aquela ideia também de obrigação, aquela ideia de, né, um dever muito forte. Eu só quero te falar o seguinte para poder te adiantar e quem sabe, né, fazer com que você pesquise um pouco sobre o tema, sobre os verbos modais. Um próprio verbo modal, ele pode transmitir, ele pode indicar várias coisas. Então, o can, por exemplo, ele tem a ver com a habilidade, mas ele também pode ter a ver também com a formalidade, ou informalidade, ou então com a permissão. Então, por isso que a gente vai ver isso num tema mais, né, de uma forma um pouco mais minuciosa, um pouco mais para frente. Mas eu queria que você soubesse que o can, could, should, ought to, may, might, must, shall são exemplos, tem mais, de verbos modais. Queria só que você clareasse um pouquinho isso na sua mente, tá bom? E aí, meus queridos, ele pede para que a gente possa aqui, ó, também falar um pouco aqui sobre essa questão. Ele pega e fala assim para nós: escreva, de acordo com o texto, o total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países ricos. E ele dá essa porcentagem pra gente. Ele fala 2%. Agora, o total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países pobres, 19%. O total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países ricos, 8%. Total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países pobres. Professora, como é que eu ia conseguir todas essas informações lá no texto? Gente, ele pega e fala o tempo todo aqui, ó, nessa porcentagem, né? 19% of 6 to 11 years olds. Então, ele tá falando o quê? Dessa faixa etária. Então, professora, aqui 19% tá falando o quê? Dos países com low income. Gente, eu preciso saber esses termos, né? Ou seja, países de baixa renda. Coloquei até na mesma cor para você ter uma visualização um pouco melhor. E aqui ele pega e fala também, se eu estou comparou também com os países que tem que high income, ou seja, a renda, né? São países de alta renda, são aqueles países, né, desenvolvidos. E depois ele pega uma outra faixa etária para essas duas partes aqui da questão, que vai ser de 15 a 17 anos. De 15 a 17, lá nos países ricos, vem a ser o quê? Só 8% estão fora da escola. Mas os países pobres, essa porcentagem, gente, ela aumenta demais. Perceba, olha só, ela vai para 61%. Isso tudo eu sabendo essas palavras, eu quis te mostrar aqui aonde está isso no texto, de onde eu tirei isso tudo, não é mesmo? Só para você poder saber. Aí, meus queridos, agora ele pega e fala assim para nós: o que as diferenças entre os países mais ricos e os mais pobres mostram em relação aos alunos de 6 a 11 anos e em relação aos alunos de 15 e 17 anos. Eu não sei se você percebeu que em ambas faixas etárias, os de países mais pobres, né, de baixa renda, mais crianças estão fora da escola. O acesso à educação, ele é mais prejudicado. E aí eu coloquei aqui para você que a porcentagem de alunos fora da escola é maior nos países pobres, comparando-se com os mais ricos em ambas as faixas etárias. Entretanto, a situação ainda é mais grave em relação aos mais velhos. Professora, de onde você tirou isso mesmo? Pelo próprio quadro que a gente colocou aqui, ó. Aqui é a segunda faixa etária. Olha só, gente, nos países pobres, 61% daqueles mais velhos, né? A faixa etária mais de pessoas mais velhas, ele é bem maior. Já é alta quando a gente fala em relação a outra faixa etária de 6 a 11 anos. Mas aqui, do lado de cá, ainda é uma coisa muito assim, né, alarmante. Por isso que eu coloquei essa resposta aqui para vocês, que a situação é mais grave, tá? E aí, meus queridos, isso tudo aqui, ó, eu coloquei aqui de uma forma para você também poder visualizar. Sempre que você puder voltar ao texto, faça. Você está exercitando, você está cada vez mais melhorando as suas habilidades, ok? Por hoje nós ficamos por aqui. See you next week. Bye bye!